Eu soube que o ar estava prestes a azedar no exato momento em que Chad sorriu de lado. Aquele pavão de terno caro, com um corte de cabelo que custava mais do que meu primeiro carro, entrou na sala de reuniões como se tivesse acabado de descobrir a eletricidade. O gel no cabelo brilhava sob a luz fluorescente como um palito de mussarela, esquecido demais, sob a lâmpada de aquecimento. A gravata meio solta, apenas o suficiente para parecer disruptivo. A sombra do papai, ainda fresca na cadeira do CEO. E mesmo assim, lá estava ele, pigarreando como se fosse a segunda vinda de Steve Jobs. Só que, em vez de inovação, trazia um memorando de RH plastificado e um dedinho arrogante pronto para arruinar 18 anos da minha vida. Com efeito imediato, anunciou Chad, com a cadência de apresentador de game show. Karen será transferida para um cargo estratégico mais focado. Liaison de operações de subsolo. A sala mergulhou naquele silêncio estranho que só se ouve logo após um acidente de carro. Ninguém respirou. Até a planta em cima do armário do impressor parecia se inclinar para a frente, como quem diz: Ei, ele falou mesmo subsolo? 2 membros do conselho piscaram. Um deles pegou a caneta, mas hesitou, como se não quisesse que a tinta testemunhasse tamanha estupidez. Olhei para Chad, depois para a equipe pela qual eu tinha lutado, durante cortes de orçamento, rodadas de aquisição, 3 migrações de dados e um diretor de RH que achava que bem-estar significava yoga obrigatória às 6 da manhã de sábado. Meu legado. Minha gente. Meu trabalho. Não estremeci. Não pisquei. Não gritei. Não chorei. Não implorei. Apenas disse: perfeito. Com um sorriso capaz de cortar drywall. Antes que a gente se aprofunde nesse circo de ambição, ego e malabarismos jurídicos, preciso pedir um favor rápido. Se você faz parte dos 93% que ouvem minhas histórias sem se inscrever, clique em inscrever-se. Deixe seu like também. Isso mantém esta narradora abastecida de café e perigosamente inspirada. Confie em mim. Esta história vai fazer o drama do seu escritório parecer uma quermesse de igreja. Levantei-me, alisei a frente do meu blazer e, com toda a calma do mundo, deslizei uma pasta azul fina debaixo do meu laptop, direto para a bolsa. Ninguém percebeu, exceto talvez Alicia, da área de compliance, cuja sobrancelha arqueou 1 milímetro, como se tivesse sentido uma perturbação na força. Aquela pasta guardava um tipo de cláusula que advogados corporativos preferem esquecer que aprovaram um dia. Enterrada sob 6 metros de burocracia jurídica, assinada e carimbada 2 anos atrás, quando eu ainda acreditava que o conselho tinha mais cérebro do que botox. Chad virou-se para o quadro branco e abriu um PowerPoint intitulado A Nova Aventura de Karen. E, juro por Deus, o primeiro bullet point era: abraçar uma perspectiva operacional mais prática. Tradução: banida para o andar sem janelas, onde até os ratos entregavam cartas de demissão. O restante da reunião foi um borrão de palmas sem vontade, olhares tortos e cochichos abafados por canecas reutilizáveis. Isso é legal? O RH me entregou uma página com as novas atribuições, como se eu já não tivesse reescrito todo o processo de integração de funcionários, enquanto metade da diretoria estava em retiro espiritual em Sedona. Saí daquela reunião com a bolsa um pouco mais pesada e o silêncio ainda mais afiado. Mas que fique claro, aquilo não era derrota. Não era rendição. Era checkmate em câmera lenta. Chad achava que tinha feito uma jogada de poder. O que ele não sabia, e o que ninguém naquela sala suspeitava, é que ele acabara de acionar um gatilho enterrado nas entranhas desta empresa. Uma cláusula que apenas 3 pessoas sabiam que existia. Uma delas já aposentada. Outra, tomando vinho na Toscana. E a última. Bem, ela estava indo para o porão com uma chave, um pavio e um sorriso pronto para negócios. 2 meses antes da pequena manobra de exílio ao subsolo armada por Chad, eu estava na copa, esperando a maldita Keurig cuspir um café meia-boca de avelã, com gosto de desespero. Foi então que ouvi, vindo do corredor, o som inconfundível do privilégio falando alto.
Chad. Ele nunca sussurrava. O botão de volume dele parecia travado permanentemente em cerimônia de fraternidade universitária. Ela é um fóssil, disse ele, como se eu não estivesse mantendo aquela empresa de pé com fita adesiva e dignidade. Assim que ela sair, eu vou dominar a cap table até o quarto trimestre. Ed já deu o sinal verde. Só preciso empurrá-la um andar para baixo e o shift acionará o equity. Silêncio. Depois, risadinhas. Algum analista júnior cujas bolas ainda não tinham descido. E Chad, gargalhando como se tivesse acabado de descobrir o fogo. Meu sangue não ferveu, ele gelou. Porque, veja bem, golpe de poder é barulhento. Mas controle de verdade? Silencioso como um corte de papel. Foi assim que sobrevivi quase 2 décadas na Dalek Systems, 3 CEOs, 5 rodadas de demissões e até uma desastrosa tentativa de Goat Yoga como dinâmica de equipe. Deixei o café morrer esquecido no suporte e fui direto ao cofre. Meu Dropbox. O criptografado, aquele que nem o próprio TI sabia que existia. Lá dentro, anos de ossadas corporativas, cláusulas de não competição que eu mesma rascunhei, versões de contratos que editei à meia-noite, notas de reuniões com investidores que ninguém mais se deu ao trabalho de registrar. E lá estava, brilhando como uma armadilha carregada. Seção 12C. Cláusula de pessoa-chave. Mudança de controle. 2 anos atrás, durante um pânico de liquidez, eu tinha ajudado a reestruturar o acordo com a Crosswell Ventures. Na época, todos estavam ocupados demais se descabelando com a folha de pagamento para ler as letras miúdas. Mas eu escrevi metade delas. E, com a ajuda do então assessor jurídico, um veterano que lembrava dos tempos de fax, escondi uma pequena salvaguarda. Cláusula 12C. No caso de qualquer pessoa-chave listada a ser reassinada, demitida ou, de outra forma, destituída de autoridade executiva sem voto de supermaioria do Conselho, o controle operacional reverte a Crosswell Ventures por um período não inferior a 18 meses. Adivinha quem estava na lista de pessoas-chave? Exato. Eu mesma. Levou 2 rodadas de revisões, 3 e-mails passivo-agressivos e um jantar de bife caríssimo para aprovar aquilo sem levantar suspeitas. Mas estava lá. Assinado, selado, enterrado. E depois de ouvir a pequena peça de Broadway de Chad sobre como ele iria dominar a cap table, eu soube. Ele estava prestes a pisar descalço nessa armadilha. Comecei a cavar em silêncio. Revisitei cada documento que já tinha tocado. Acordos de investimento, estatutos do conselho, meu próprio contrato de trabalho. Chequei 3 vezes quem tinha recebido cópia de qual e-mail, quem rubricou cada nota de rodapé, quais cláusulas eram públicas e quais eram só a pedido. Fiz cópias, carimbei datas, salvei backups em 2 pendrives criptografados e deixei uma versão física em um cofre de banco, registrada sob o nome do Yorkshire da minha irmã, Sr. Pudding. E, só por precaução, marquei um café com a própria Miranda Crosswell. Ela chegou 5 minutos antes do horário, sem assistente, segurando um café preto como se fosse uma arma carregada. Já estava me perguntando quando você ia ligar, disse, sentando-se. Quão perto estamos? Perguntei. Mais perto do que ele imagina, respondi. Ela sorriu. Me avise quando ele assinar alguma coisa. Assenti. Você será a primeira a saber. Miranda não era ingênua. A Crosswell Ventures não construiu um império de 800 milhões de dólares em private equity, confiando em palhaços de fraternidade com fundos fiduciários. Ela sabia exatamente o que aquela cláusula significava. E, mais importante, entendia o valor do timing. Deixemos Chad acreditar que está jogando xadrez. Eu estarei aqui, incendiando o tabuleiro. Porque no momento em que aquele formulário de RH chegar à mesa dele e ele riscar a caneta Montblanc caríssima na linha pontilhada, o cronômetro vai começar. E desta vez, não serei eu a ser enviada para o porão. Na manhã em que liguei para Miranda, o céu do lado de fora da minha janela de escritório parecia o interior de uma velha copiadora, cinza, zumbindo, prestes a emperrar. Deixei a mão pairando sobre o telefone por um segundo, a mais do que de costume.
não por dúvida no plano, mas porque sabia que, depois daquele passo, não haveria mais volta para Paul da a neutralidade. Ao trazer Miranda Crosswell para o jogo, tudo deixava de ser apenas corporativo. Tornava-se pessoal e financeiro. Uma combinação que sempre acaba deixando sangue nas cadeiras de sala de reunião. Disquei o número direto que ela me dera 3 anos antes, depois de termos sobrevivido juntas a um desastre de rodada de investimento tardia, celebrando com um sorriso e um gin seco. Ela atendeu no segundo toque. Karen, disse, já sabendo. Tem alguns minutos para falar de cláusulas? Perguntei. Só das divertidas, respondeu. E ouvi o som de gelo batendo contra vidro. Com Miranda, tanto podia estar num escritório de cobertura quanto na vila à beira do lago. Antes do meio-dia, os 2 cenários eram plausíveis. Expus tudo de forma limpa, sem dramatização, sem floreios. Chad estava circulando, o conselho dormindo no volante. E o RH já me enviara um rascunho de proposta de reestruturação estratégica que parecia escrito por alguém que acha que sinergia é uma característica de personalidade. Revisei meu contrato. A cláusula ainda vale. Seção 12. Subcláusula C? Ela perguntou sem hesitar. Exato. A definição de pessoa-chave me inclui. É necessário o voto do conselho para rebaixamento ou realocação, o que configuraria uma mudança material. Lembro, disse Miranda. Eu a apelidei de cláusula anti-nepotismo quando a redigimos. Sorri. Talvez você estivesse certa, porque, a menos que eu esteja alucinando, seu acordo de investimento ainda dá à Crosswell Ventures o controle operacional em caso de mudança, envolvendo um executivo-chave. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois, envie-me sua versão mais recente. Quero ver os cabeçalhos. Já estava pronta. PDF notarizado, numeração impressa no rodapé. Apertei enviar. Enquanto ela abria, esperei. Segundos se arrastaram. Este é o conjunto original de assinaturas, disse. Seu carimbo de data bate com o meu. Um assobio baixo escapou. Você foi paciente. Queria que fosse ele a dar o passo. Eu não empurro. Eu espero. Ela riu. Sempre teve instintos melhores que os demais. Poderia ter sido CEO 3 anos atrás. Eu não queria o cargo, respondi. Queria o poder para impedir que entregassem a empresa a alguém que a trataria como sua 4ª startup fracassada. Pois bem, Karen, parece que sua apólice de seguro está prestes a vencer. Algo dentro de mim se acomodou. Não era excitação, nem alívio. Era inevitabilidade. O clique frio de uma mira quando a bala já vem viajando a milhas e finalmente vai acertar. Não vou ativar nada até ele assinar, avisei. Claro que não, disse Miranda. Mas quando assinar, me ligue. Faremos isso de forma cirúrgica. Desliguei. Inclinei-me para trás na cadeira e encarei a pasta sobre minha mesa. Cópia impressa, assinada, notarizada. Um post-it amarelo grudado na capa. Para quando o garoto de fraternidade voar perto demais do sol. Aquele dossiê nunca saía do meu lado. Ia comigo para casa todas as noites, tinha um duplicado no porta-luvas do carro e outro em um cofre à prova de fogo, atrás de um painel falso na cozinha. Você não passa 18 anos segurando uma empresa com cuspe e estratégia para deixar um garoto rico incendiá-la com buzzwords e ego descontrolado. Enquanto isso, Chad desfilava pelos corredores feito galo em galinheiro. Chamava-se de visionário interino. Falava em lançar uma divisão de NFT. E ainda usava a senha 123. Não o interrompi. Não o avisei. Não revelei nada. Cada convite de reunião que ele encaminhava sem me incluir, eu registrava. Cada vez que dizia, a Karen dará seguimento, eu anotava a hora. Cada exclusão das minhas credenciais executivas dos sistemas internos, eu fazia captura de tela. Porque, se aprendi algo na América corporativa, é que silêncio também é arma. E o meu estava carregado, notarizado e repousando na caixa de entrada de Miranda Crosswell. O dia em que Chad me baniu oficialmente para o subsolo começou com uma atualização passivo-agressiva no calendário. 7h45. Novo local. B-Level Op Space. Tradução corporativa.
O andar onde largamos cadeiras quebradas e estagiários esquecidos. Sem explicação, sem convite de reunião. Apenas um pequeno dedo do meio silencioso, encaixado entre meus KPIs de rotina, e um lembrete recorrente do Outlook para comprar toner para a suíte executiva. 5 minutos depois, meu crachá já não abria o andar dos executivos. Às 8 horas, minha caixa de entrada ficou muda. Sem briefings de conselho. Sem atualizações de fornecedores. Sem pedidos de orçamento para aprovação. Ele me cortava sistematicamente, como quem dá ghost em ex-namorado, depois de descobrir que ele sabe sua pontuação de crédito real. 8h15. Uma estagiária chamada Bailey, ainda dizia puxa, como se fosse palavrão, bateu à minha porta. Trazia um prancheta e um mapa impresso do prédio. Oi, senhora Karen, disse nervosa. O senhor Chad pediu que eu a acompanhasse até sua nova sala. Disse que a senhora poderia se perder. Ofereci-lhe um sorriso que só reservo a ex-namorados incompetentes e a auditores da Receita Federal. Acho que lembro onde fica o porão. Eu ajudei a desenhar a planta do prédio. Bailey corou. Pobre garota, só cumpria ordens. Peguei minha bolsa, o laptop e a pasta azul que me acompanhava como bote salva-vidas em mar de tubarões. Dei uma última olhada no escritório que havia construído ao longo de 18 anos. Não os móveis, nem a planta falsa no canto, mas os sistemas, a confiança, as pessoas que passavam para perguntar como eu estava, porque sabiam que eu me importava. Tudo por hora perdido. Desci as escadas. O subsolo parecia cápsula do tempo. Impressoras mortas alinhadas como caixões de iniciativas fracassadas de corte de custos. Arquivos de metal com etiquetas desbotadas. Receitas Q1 2007. Clientes encerrados. Não triturar. Luzes fluorescentes piscavam como se discutissem se valia a pena morrer. Minha nova sala. Uma mesa dobrável perto do tanque da limpeza. Uma cadeira, nenhuma tomada, sem ar-condicionado e um cheiro persistente de água sanitária com mofo. O perfume oficial do fracasso. Sentei, abri o laptop, conectei-me ao Wi-Fi, usando meu próprio hotspot, já que Chad havia revogado minha prioridade de rede. E comecei a trabalhar. Não em vingança. Ainda não. Concluí assinaturas finais de contratos pendentes, com fornecedores que Chad ignorava, porque não entendia logística. Carimbei cada e-mail com data e hora. Arquivei confirmações na nuvem. Gravei vídeos de tela do painel de auditoria interna, que por algum motivo ainda me reconhecia como COO interina. Não duraria. 11/2. Um alerta do TI. Assunto: atualização de permissões executivas. Corpo: Karen Maxwell, rebaixada para grupo de acesso nível 3. Suporte operacional. Efetivo imediatamente. Encarei aquela mensagem como franco-atiradora olhando pela mira. Aquele era o gatilho. Chad não sabia, mas havia disparado o primeiro tiro real de uma guerra para a qual não estava preparado. Com aquela simples alteração administrativa, ativara sem querer a bomba escondida na seção 12C. Reatribuição material ou revogação de autoridade executiva. Exatamente a linguagem que transferia o controle operacional a Crosswell Ventures. E estava documentado. Encaminhei o e-mail para Miranda. Sem comentário. Sem contexto. Só a prova. A resposta dela? Um emoji de polegar. Letal? Ao meio-dia, Chad desfilava como cachorro que acabou de marcar poste, gabando-se ao RH de sua iniciativa de reestruturação de liderança e pedindo moletons personalizados para a equipe executiva. Naquela tarde, fiquei quieta no meu porão. Não reagi. Não gritei. Deixei a tempestade formar-se sobre a cabeça dele. Silenciosa. Cada e-mail que eu arquivava, cada log de servidor que eu salvava, era mais uma pá de terra sob os pés de Chad. Almocei frio, ao lado de uma máquina de fax quebrada, e sorri. Às vezes, a melhor estratégia é deixar o inimigo erguer seu castelo em areia movediça e esperar o momento do primeiro afundar de calcanhar. A próxima reunião de liderança deveria ser pura formalidade. Chad entrou na sala com 15 minutos de atraso, segurando um shake de proteína cor de gesso molhado, sorrindo como homem convencido de que o aplauso era para ele. Metade dos diretores já estava sentada,
checando o celular, fingindo não perceber a tensão entre mim e aquele desodorante em forma humana que agora comandava a empresa. Eu já estava lá, no extremo da mesa, sem placa com meu nome, sem assistente, sem laptop conectado ao projetor. Apenas eu, minha pasta e o celular virado para baixo, perto do cotovelo. Chad bateu palmas como mágico antes do truque. Muito bem, pessoal. Sua voz ecoou nas paredes de vidro. Hora de finalizar o novo organograma. Alguém tossiu. Outro mexeu o café sem beber. E então veio o momento que ele vinha ensaiando como discurso de Oscar. Karen, disse sem olhar para mim. Confirmaremos hoje seu novo cargo. O RH já preparou a documentação. Só falta minha assinatura. Procedimento formal, nada mais. Piscou para Stuart, de crescimento estratégico. Stuart parecia repensar cada escolha de vida. Um representante do RH entrou com prancheta e envelope grosso. Chad pegou, folheou como cardápio e disse: Vamos oficializar. E assinou. Primeira página, segunda. Cada traço da caneta, mais perto da explosão financeira que ele nem sonhava estar armada dentro daquele contrato. Esperei. Esperei até a tinta secar, até o RH recolher os papéis, dar um aceno e sair. Então levantei. Sorri. Obrigada, Chad. Ele piscou surpreso. De nada, disse, confuso com a ausência de veneno. Virei-me para os diretores. Coloquei meu celular sobre a mesa. Ativei o viva-voz. O tom de descagem soou na sala como contagem regressiva. 3 toques. 4. Crosswell Ventures. Miranda falando. Não olhei para Chad. Oi, Miranda. Aqui é a Karen. A voz dela afiou no ato. Está feito? Oficial. Evento de mudança de controle, disparado às 9h42, horário do leste. Um silêncio curto. Então, rápido e limpo. Entendido. Aguarde. Desliguei. A sala não explodiu, mas o ar mudou. A pressão caiu. Todos perceberam que estavam numa sala selada e alguém acabara de acender um fósforo. Que diabos foi isso? Chad tentou rir. Ninguém acompanhou. Recostei-me na cadeira, mãos cruzadas. Você acabou de acionar a cláusula de mudança de controle do nosso contrato de investimento. Minha voz era baixa, mas cada sílaba carregava aço. Especificamente, a seção 12C. Lembra dela? Que cláusula? Ele gaguejou, franzindo a testa. Diretores começaram a deslizar dedos nas telas. Stuart já digitava frenético. A cláusula que dá a Crosswell Ventures controle operacional se qualquer executivo-chave for rebaixado sem voto do conselho. Inclinei a cabeça. O que você acabou de fazer? Com testemunhas e assinaturas. Alguém deixou o café cair no carpete. Ninguém se mexeu para limpar. Mas o conselho não se opôs, Chad protestou. Ninguém disse nada. Silêncio não é consentimento. É conformidade. Apontei para o envelope recolhido. E agora você documentou sua própria transferência de poder. O rosto de Chad empalideceu. A boca abriu e fechou. Peixe fora d'água, percebendo tarde demais que a água acabou. Vou ligar para o jurídico. Finalmente gritou, tropeçando no celular. Boa ideia. Levantei-me. Mas se apresse. A Crosswell já redige os papéis de transferência. E quando a ordem for executada, olhei para a porta. Não será mais a sua empresa para chamar. O som dos meus saltos no mármore foi a única coisa que acompanhou minha saída. Ninguém me seguiu. Ninguém disse meu nome. Chad ficou preso à cabeceira da mesa, paralisado, como personagem desconectado da própria história. Imaginava ser coroado rei antes do almoço. No lugar disso, assinara a própria rendição. E agora as paredes começavam a se mover. De volta ao porão, que já não parecia exílio, mas sim bunker, abri o laptop e enviei 3 e-mails. Para o jurídico assunto. Ativação da seção 12C. Anexo. PDF da cláusula. Pacote de assinaturas com carimbo de hora. Corpo. Perseção 12C. Efetivo imediato. Para o RH. Assunto. Mudança de status de pessoa-chave. Corpo. Perseção 12C. A realocação material de autoridade executiva disparou o evento de mudança de controle.
atualizar todos os registros. Para o Conselho Assunto, Protocolo de Reorganização Executiva. Corpo. Conforme cláusula anexa e declaração de Miranda Crosswell, a implementação começa no fechamento de hoje. Cada e-mail enviado com silêncio que pesa. Silêncio de elevador depois da má notícia. Peguei o telefone outra vez. Dessa vez, linha direta. Karen, atendeu Miranda, voz afiada. Minha equipe está em movimento. Ela disse antes que eu falasse. Status da transferência confirmado. A ordem de 100 milhões foi autorizada. Até 14h15 você terá recibo. Inclui participação controladora. E sim, os direitos de voto de Chad acabam hoje, ao final do expediente. A cadeira plástica mordeu minhas costas. Um gotejamento úmido soava atrás dos armários de metal. Mas o que eu ouvia era o zumbido suave da transição. Engrenagens de poder real girando. Miranda não terminou. Ah, e já que suspeito que seus meninos nunca leram a cláusula inteira, vai gostar disto. A seção 12C não é só proteção ao investidor. Tem um adendo. Subseção. E dá a Crosswell Ventures autoridade sobre nomeações executivas por 18 meses de estabilização. Você incluiu, lembro bem. Pisquei. Eu realmente tinha incluído. Última rodada de revisões, tarde demais para debate. Ninguém notara. Todos distraídos com crise de caixa. Agora, Miranda controlava o organograma, e eu acabara de lembrá-la. Vou garantir que o conselho veja essa parte, falei. Eles verão. Pausa. E mais uma coisa, Karen. Quando a poeira baixar, precisaremos de um CEO interino. Alguém que conheça as entranhas da empresa. Não respondi. Apenas sorri, olhando para zer a cláusula. A letra miúda era poesia. No andar de cima, eu podia imaginar Chad invadindo o jurídico, balançando papéis como extintor em cassino em chamas, só para encontrar as próprias iniciais nos formulários que assinara. E-mails frenéticos, telefonemas desesperados, assistentes esgotados tentando inventar saídas inexistentes. Às 14h14, chegou o e-mail. Transferência concluída. Os 100 milhões recebidos. Anexo. Notificação formal da Crosswell Ventures. Assunto. Transferência imediata de participação controladora. Corpo. PER, seção 12C. Controle operacional, autoridade de nomeação executiva e direitos de voto transferidos para Crosswell Ventures, efetivo imediato. Estava feito. Chad ainda tinha sua sala de canto, a poltrona de couro, a cafeteira com vaporizador que nunca limpava. Mas nada daquilo importava. Seu título era tão vazio quanto a mesa que deixei no andar de cima. O controle não estava mais nas mãos dele. Estava nas minhas, por Miranda, pela cláusula, por 18 meses de estabilidade. E como estáveis as coisas estavam prestes a ficar. A reunião de emergência do conselho foi marcada para 16h30. Às 16h12, a sala de conferência no 16º andar já vibrava com eletricidade de desastre anunciado. Ninguém fazia contato visual. Ninguém servia café. O ar tinha cheiro de nervosismo e tôner de copiadora. Chad entrou primeiro, como sempre, explodindo pelas portas de vidro como se ainda controlasse a narrativa. Falou vermelho, mangas arregaçadas, agressivo. Analisei a cláusula em questão, disse. Está desatualizada. Foi redigida há 2 anos para crise de liquidez. Nunca foi para valer agora. Stuart, do estratégico, pigarreou. Você argumenta que a cláusula é inválida enquanto usa cópia dela como descanso de café? Chad o ignorou. Além disso, olhou em volta. Meu pai nunca assinaria isso. Eu lembraria se tivesse passado pela mesa dele. Foi quando o jurídico, até então monge em meio ao caos, abriu lentamente uma pasta de papel manila. Sem dizer palavra, deslizou cópia do acordo pela mesa. E apontou para a margem da página 6. E lá estavam as iniciais. TD. Tobias Dunning, o CEO, pai de Chad. A caligrafia inclinada dele, bem ao lado da cláusula que o filho tentara descartar como papelada morta. O silêncio era tão alto que parecia estática. Chad piscou, mudo. Isso pode ter sido adicionado depois, arriscou.
O jurídico abriu uma segunda folha. Carimbo digital de verificação, cadeia de e-mails internos entre RH, jurídico e CFO, tudo datado, tudo arquivado nos servidores da própria empresa. Tudo real. A boca de Chad abriu, mas nada saiu. E então, o alto-falante da sala piscou. 2 notas curtas, chamada entrando. Tobias Dunning. A voz do CEO, arranhada, mas inconfundível, encheu a sala. Todos estão aí? Sim, senhor, respondeu o jurídico. Entendo que meu filho rebaixou Karen esta manhã. Pausa longa. Sim, senhor, confirmei. Ela está nesta chamada? Estou. Então vamos simplificar. Mostrem o que ele assinou. A câmera captou o documento erguido. Silêncio do outro lado, que esticou o tempo. Até que a voz de Tobias, agora rouca de choque, atravessou. Ele assinou o quê? Não precisei ver o rosto. O horror estava no tom. O peso da herança escorregando pelas mãos, graças a um filho que achou que liderança era bem herdado, como casa de praia. Essa cláusula foi aprovada na reestruturação de 2021, disse o jurídico. O senhor a rubricou pessoalmente. Tobias soltou o ar, pesado. E o conselho nunca a alterou? Não, senhor. Continua válida. Silêncio. Depois, baixo. Jesus Cristo. Mantive os olhos fixos na parede, mãos cruzadas. Não triunfante, não arrogante. Apenas firme. Depois de semanas fingindo, esperando, jogando nas sombras, eu estava à luz. E ninguém poderia me empurrar de volta. A voz de Tobias voltou, firme. Efetivo imediato. Chad está afastado de qualquer decisão executiva até resolução completa. Miranda assume autoridade operacional. Pai, você não pode, começou Chad. Posso, Tobias cortou. E vou. Você mexeu contra uma executiva-chave sem aprovação do conselho. Acionou cláusula que não entendeu. E agora comprometeu nossa relação com o principal investidor. Chad engasgou. Karen, disse Tobias mais suave. Você ainda tem a cláusula? Tenho. Quero que envie diretamente para mim, sem filtros. Já está na sua caixa de entrada. Pausa. Uma única palavra. Bom. A linha caiu. Ninguém se mexeu. Levantei, reuni minha pasta, olhei para Chad, sem ódio, sem sorriso. Apenas a calma de quem sente as balanças voltarem ao lugar. Saí da sala como se fosse apenas mais uma quinta-feira. Na manhã seguinte, o segurança do saguão arregalou os olhos como se tivesse visto uma estrela de cinema atravessar a porta giratória. Mas não era celebridade. Era Miranda Crosswell. Terno preto, blusa de seda, pasta de couro que parecia esconder um botão de destruição. Não esperou ser anunciada. Ela era o anúncio. O som dos saltos marcou o ritmo até o 16º andar. O conselho se encolhia atrás de portas fechadas, tentando salvar o que restava do legado Dunning. Miranda não bateu. Abriu como se já fosse dela. Tecnicamente, agora era. Chad, andando em círculos como homem em divórcio, congelou ao vê-la. Senhores, disse Miranda. E Karen? Senhorita Crosswell. Gaguejou Stuart, tentando levantar. Deveriam ter esperado por mim. Depositou a pasta na mesa como martelo de juiz. Abriu. Papel, selos, nada de PowerPoint. Cirurgia. Este é o aviso legal confirmando que a autoridade operacional foi transferida para a Crosswell Ventures, perseção 12C, subseção E, efetivo desde ontem, 14/14. Não deu tempo de reação. Levantou outro documento. E este é o comunicado anulando o título executivo de Chad Dunning. Violação de protocolo do investidor, efetivo imediato. Virou-se direto para ele. Você não é mais CEO interino. Está proibido de acessar sistemas, autorizar decisões ou falar em nome da Dalek Systems. Chad abriu a boca, mas Miranda seguiu. Também revisamos seus e-mails, incluindo aquele em que escreveu: Vou apagar a cláusula antes que o jurídico perceba. Eles ainda usam fax. Stuart fechou os olhos. O jurídico massageou a testa como quem calculava a aposentadoria. Você invadiu meu e-mail, gaguejou Chad. Seu e-mail corporativo, corrigiu Miranda.
usado para conspirar mudanças ilegais de liderança e prometer ações no grupo de fantasy football. Já está com o jurídico interno. Ela me olhou. Karen, precisamos de liderança interina enquanto dura a revisão. Nomeio você CEO interina, com plena autoridade executiva. Ninguém contestou. Eu assenti, sem sorriso. Miranda gesticulou para ti à cabeceira da mesa. O trono emprestado de Chad. Caminhei até lá. Sentei. O couro gemeu, antigo, familiar. Lembrava-se de mim melhor do que dele. Chad permaneceu de pé, encostado na porta. Braços soltos, rosto pálido. Um homem desligado. Assinei o documento à minha frente. Reunião encerrada, anunciei. O elevador soou atrás. Não olhei, mas sabia que Chad ouvira também. Na call de investidores às 10h, a sala virtual já estava lotada. Chad, pálido, encolhido no canto da câmera. Eu no centro, Miranda de um lado, jurídico do outro. Do outro lado da tela, Tobias Dunning, abatido, mas presente. Sem sorrisos, sem amenidades. Miranda abriu. A transferência está completa. Controlamos participação majoritária. A seção 12C foi acionada quando a executiva-chave, Karen Maxwell, foi rebaixada sem voto do conselho. Tudo documentado. O rosto de Tobias surgiu pesado. Essa assinatura nos custou 100 milhões. Miranda assentiu. E nos colocou em conformidade com a cláusula que o senhor rubricou. Ele não retrucou. Só olhou para o filho. Chad parecia ter engolido um grampeador. Miranda voltou-se para mim. Pela cláusula de estabilização, nomeio Karen Maxwell CEO interina. A não ser, claro, que prefiram vender. Não, respondi sem hesitar. Eu fico. A sala inteira assentiu. Fria, profissional, absoluta. Ajustei a câmera, encarei Chad. Tudo o que precisei foi de uma assinatura errada. Ele abriu a boca, mas nada saiu. O homem que quis me apagar assinou o papel que me entregou as chaves. Levantei, ajeitei o blazer. Antes de sair, olhei nos olhos dele uma última vez. Bem-vindo ao porão, Chad. Vai ser bom para o caráter.